Você já sentiu que por mais que você se esforce, o crescimento da tua empresa ele simplesmente não acompanha o nível de energia e empenho que você tem colocado aí no seu dia a dia? Muitos empreendedores enfrentam um desafio parecido com esse. O faturamento não aumenta, os lucros eles parecem que estão estagnados e pior ainda, o tempo que você deveria estar dedicando à estratégia, ele está sendo consumido por problemas de dia a dia, problemas de operação. Você muitas vezes se vê apagando incêndio, resolvendo crises que surgem aí ao longo do dia a dia, e ao fim de cada dia você percebe que não avançou naquilo que realmente importa, que é o crescimento do teu negócio orientado a você ter mais lucro e você ter mais liberdade. Provavelmente algumas das coisas que você busca todo santo dia. Isso te soa familiar. E esse é um cenário que é comum para quem está nesse limiar entre liderar e gerenciar. Muitos empresários eles acabam confundindo os papéis do líder e os papéis do gestor. E acabam desempenhando cada um deles de uma forma meio desequilibrada. E o resultado é que a equipe ela fica pouco proativa e precisa de uma supervisão constante. E você fica preso na operação, você não consegue colocar a energia que deveria naquilo que é importante, que é o crescimento do teu negócio. Agora imagina o seguinte, imagina uma situação diferente. Você tem uma equipe autônoma, você tem uma equipe que é motivada, você tem uma equipe que é alinhada com a visão da empresa. Então, enquanto você foca em decisões grandes, decisões estratégicas, em decisões importantes e no crescimento sustentável do negócio. E é isso que a gente vai explorar hoje. Como que você faz para equilibrar as missões do líder com a tua missão de gestor, para transformar a tua equipe e, por consequência, também o desempenho da tua empresa. A gente vai falar sobre uma série de coisas. Algumas eu poderia dizer, através das principais dores que você deve estar sentindo aí, vão estar diretamente ligadas ao seguinte: sobrecarga de trabalho. Então, se você sente que as coisas dependem muito de você e que sem você a empresa não funciona, isso é porque a equipe ela ainda não está capacitada o suficiente para tomar as decisões, para assumir a responsabilidade. E o teu papel como líder é de inspirar, de empoderar essas pessoas, enquanto o gestor ele desenvolve as capacidades técnicas necessárias para que essa equipe possa entregar a meta. Baixo engajamento do time. Se os colaboradores eles não estão entregando o nível que você espera, pode ser que eles estejam sem uma direção clara. Líder é o guardião da cultura, dos valores da empresa. É responsável por inspirar e dar propósito. Enquanto o gestor é responsável por garantir que os processos eles estejam sendo seguidos e as metas estejam sendo atingidas. E se te falta tempo estratégico e você quer focar em expansão, inovação, mas viver preso por problemas operacionais do dia a dia, provavelmente isso acontece, porque o equilíbrio entre liderar e gerir, ele ainda não foi alcançado no teu dia a dia. Os gestores, eles estruturam a estratégia e os líderes, eles mantêm a visão clara e inspiram o time para se comprometer com essa visão. Esses exemplos, eles ilustram o desafio que é, no dia a dia, você equilibrar a liderança com a gestão. Cada um tem um papel específico e você, como dono do negócio, como líder da equipe, precisa equilibrar os dois. E é nisso que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Um prazer, eu me chamo Ivan Brinkman, sou founder aqui da Behavior Educação e nós ajudamos empresas a sair da estagnação, lideranças a saírem de operação, a construírem equipes com os mais altos padrões de desempenho. E se você quer que a tua equipe ela amplie a sua capacidade produtiva, amplie a sua capacidade de entregar mais resultados, esteja mais alinhada com a tua cultura e você, por consequência, tenha mais tempo para focar na estratégia do teu negócio, essa aula ela é para você porque a gente vai mergulhar aqui nos detalhes das missões do líder e das missões do gestor e como você faz para alinhar esses dois papéis e isso ser a chave para você destravar o crescimento aí da tua empresa. Então vamos lá começar a falar sobre as missões do líder. A primeira coisa é criar e estabelecer a visão, sem sombra de dúvidas. Talvez essa seja inclusive a mais importante missão do líder,
criar e estabelecer uma visão clara para a empresa. Uma visão ela não é só um slogan inspirador que fica na parede, num quadrinho, junto com a missão e com os valores. Mas sim, ela é a direção, eu diria assim, estratégica que define para onde a empresa está indo e como que ela pretende chegar lá. E isso vai muito além de você definir só as suas metas anuais ou trimestrais e coisas do gênero. Pensa no seguinte, se você está no aeroporto, você vai pegar um avião e provavelmente você tem um destino de para onde você quer ir. Se você pegar o avião errado, ele vai te levar para o destino errado. E é por isso que a visão é tão importante. Se as pessoas da tua equipe são pessoas que estão no aeroporto querendo ir para a China, o seu avião precisa ser um meio que faça com que eles vão para a China. Se a tua empresa está indo para os Estados Unidos, já existe aqui um desalinhamento claro e que devia ser impeditivo de que um trabalho se inicie. Então, veja bem, é importante que você tenha essa visão clara, inclusive para filtrar e estabelecer quem são as pessoas que você também vai aceitar ter a bordo desse avião. Precisam ser pessoas que têm um destino comum com o seu, para que haja sinergia, para que haja aquela sensação de que, ok, estamos indo ambos na mesma direção. De forma simples, esse exemplo ele sintetiza por que a missão é tão importante, porque a visão é tão importante. Se isso não está claro, provavelmente as pessoas vão estar confusas dentro desse voo e pensando o tempo inteiro em sair e pegar o próximo. Se você não tem a visão bem estabelecida, elas vão perder as tarefas do dia a dia, elas vão atrasar, elas vão fazer as coisas sem entender por que estão fazendo. E uma pessoa que trabalha assim tende a trabalhar com menos entusiasmo, tende a produzir menos. Um líder que é eficaz, ele evita essa confusão, ele deixa o caminho claro e ele deixa claro também o que é esperado de cada pessoa na execução da missão para chegar na visão que está sendo estabelecida para o negócio. A segunda missão do líder aqui é ser um guardião da cultura. Pense que a cultura é como se fosse a alma da empresa e o líder é o guardião dessa alma. Isso significa que ele não deve só deixar os valores guiar os comportamentos e tudo mais, mas ele precisa assegurar que todos dentro da organização também seguem dessa forma. Isso precisa ser vivido, isso precisa ser prático. Então, pensa numa empresa que você admira. O que diferencia ela? Provavelmente é uma cultura forte, visível, em cada interação, em cada decisão. O líder ele protege, ele promove e ele cria um ambiente onde as pessoas elas se sentem conectadas com essa cultura. Não só na empresa, mas para os colegas, para o propósito, para o todo, para algo que transcende aquele espaço físico ali. Então, um exemplo comum disso é a cultura de inovação no setor de tecnologia. Empresas como Google, Apple e outras, elas são conhecidas por promover ambientes em que as pessoas elas são encorajadas assim, a experimentar, a errar, a inovar, a buscar por mais. Isso só é possível porque os líderes dessas organizações elas estabelecem, eles mantêm, eles reforçam essa cultura todo santo dia. Então, quando a cultura ela é sólida, ela permeia todas as decisões, desde a contratação até a forma como o cliente é atendido. Então, se você é líder e você não protege essa cultura, ela vai se diluindo. Pensa que a cultura ela é como se fosse um copinho de café pingando água. O tempo inteiro está ali pingando água no café. E se você não colocar mais café, a tendência é que ele comece a ficar aguada. O papel do líder é, conforme a aguinha vai pingando, ele vai colocando mais café para garantir que seja sempre aquilo que foi no princípio muito próximo disso. E por fim, time, a última missão do líder aqui das 3 que eu elenquei é você ser exemplo e uma fonte de inspiração. Porque o líder é aquele que inspira pelo exemplo. Isso significa que as tuas ações elas falam muito mais alto do que qualquer discurso motivacional que você possa dar. Liderar pelo exemplo é demonstrar integridade, é demonstrar comprometimento, é demonstrar transparência com cada uma das interações que tu tem aí no teu time, mas não só limitado a ele, também com teus parceiros de negócio, com os espaços que você está, com as feiras comerciais que você participa. Então considera uma situação assim, de uma empresa que está enfrentando uma crise. O líder, se ele mantém a calma, se ele age com transparência, se ele trabalha do lado da equipe para encontrar soluções e inspira
confiança e engajamento no processo, você tem um resultado. Por outro lado, se o líder que delega a responsabilidade sem estar envolvido no processo, ou que falha e não tem essa resiliência, nos momentos difíceis ele explode e tudo mais, ele estoura com a equipe, a tendência é que a confiança ela se perca. Então, se não tem uma fonte de inspiração, vai ter um grande desafio. Isso não é só, não está só alinhado a você fazer grandes gestos e tudo mais, mas está alinhado a entender que todas as pequenas atitudes elas fazem diferente. Desde você chegar no horário, desde que você cumprir o que promete, você dá feedbacks construtivos de forma contínua. Quando os colaboradores veem que o líder está comprometido com isso, eles vão naturalmente seguir o exemplo. A equipe é reflexo do líder. Então, se o líder tem uma rotina, uma postura de alguém que tem alta performance, a tendência é que a equipe ela comece a refletir isso. Porque, de novo, a equipe é reflexo do líder. Para resumir, o líder ele tem a missão de guiar a equipe através dessa visão clara, de proteger a cultura organizacional e de servir de inspiração para suas equipes. Agora, vamos explorar como que o gestor complementa o papel do líder, focando na estratégia, no desenvolvimento prático da equipe e garantindo, obviamente, que os resultados eles estejam sendo entregues. No dia a dia, a pessoa que está à frente de uma equipe ela precisa desempenhar esses dois papéis. A do líder, que a gente já falou até aqui, mas também ela precisa saber distinguir o papel de gestor que ela tem. E a atuação do gestor que ela tem complementa a sua função de liderança e vice-versa, porque ela foca em aspectos operacionais e no desenvolvimento da equipe e também na entrega dos resultados. Vamos começar falando sobre a estratégia. O gestor ele é responsável por transformar aquela visão lá macro em algo que é um plano de ação concreto, com indicadores de ação, de tempo, de recursos. Isso envolve a definição de objetivos, definição de metas, de indicadores, de desempenho, que vão guiar a equipe rumo aos resultados que são desejados. E isso é extremamente importante porque no contexto de negócio que a gente vive, a estratégia ela é o elo entre a visão de longo prazo e a realidade operacional diária. Se você não tem a estratégia bem definida, a empresa com certeza vai perder rumo. Ela vai desperdiçar recursos e muitas vezes os esforços eles vão ser alocados em atividades que não estão alinhadas com os objetivos maiores. Já aconteceu de você ver duas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo? Ou do nada aparecer um colaborador fazendo um negócio que está completamente desconexo com o objetivo maior da empresa? É nesse ponto que o gestor ele desempenha um papel que é fundamental, de traduzir a visão inspiradora da sua postura de líder em metas claras, em planos de ação, práticos, em processos que devem ser seguidos, que guiam o time na direção certa. Uma boa estratégia ela garante que os recursos da empresa eles sejam utilizados de forma eficiente e que todos ali saibam o que é necessário para atingir isso. E perceba, quando eu falo recursos da empresa, eu não estou só falando do dinheiro, dos materiais e tudo mais. Eu estou falando do tempo também, do tempo das pessoas que está sendo colocado em ação. Isso é extremamente importante. Se as pessoas estiverem usando o tempo delas de maneira desalinhada com a visão e com a estratégia, você tem um monte de pessoas, cada uma correndo de um lado para o outro, mas poucas produzindo de acordo com o que precisa ser produzido para que a meta seja entregue, que é o terceiro, que já a gente vai falar dele. A segunda missão do gestor é desenvolver os indivíduos. Eu sempre falo isso, vocês já devem ter visto aqui no canal várias vezes eu falando sobre isso. A principal missão do líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Quem disse isso foi Abraham Lincoln, e o gestor ele desempenha um papel crucial no crescimento profissional de cada colaborador. Isso vai abranger, por exemplo, a identificação de necessidade de treinamento, o que precisa ser treinado, a promoção para oportunidades de desenvolvimento, novas oportunidades na empresa, habilidades de realização, avaliação de desempenho, tudo isso para poder mapear e entender o que cada um pode e deve melhorar para continuar crescendo no negócio. E isso é extremamente relevante porque, de novo, no cenário de hoje, o sucesso de longo prazo ele depende do crescimento contínuo dos colaboradores.
Se você não tiver esse desenvolvimento, a equipe vai estagnar, isso vai afetar diretamente a capacidade de inovação, a competitividade do negócio, a qualidade da produção e uma série de outros indicadores. Então o gestor ele tem essa responsabilidade de identificar o potencial de cada pessoa aí do time e investir no aprimoramento de algumas skills que são necessárias do que está sendo previsto para ser entregue lá na frente. Desenvolver o time ali, isso é importantíssimo para, inclusive, mantê-los motivados, mantê-los capazes de produzir mais, mantê-los capazes de enfrentar novos desafios com eficiência, manterem-se eficientes e, obviamente, vai promover um ambiente de aprendizado, de evolução constante. E isso reduz rotatividade e aumenta para você a retenção de talentos. Pense no seguinte, o ser humano ele tem a necessidade da aspiração, ele tem a necessidade de forma consistente, sentir que ele está evoluindo. Uma vez que ele se sente estagnado, que parece que as coisas não vão mais evoluir, bom, é nesse ponto que essa pessoa começa a ficar tentada a aceitar um auxílio dentista e R$500 a mais de salário e ela vai trabalhar na concorrência. E por fim, a responsabilidade final aqui do gestor é garantir que a equipe esteja atingindo as metas que foram estabelecidas, mantendo aquele alinhamento com a visão e os valores da empresa. E isso vai envolver, claro, o monitoramento regular dos processos que estão sendo feitos, você identificar desvios que talvez estejam acontecendo e você implementar ações corretivas sempre que for necessário diante desses desvios. E isso é relevantíssimo, pessoal, porque é só a entrega de resultados que sustenta o crescimento e a viabilidade da empresa. Se a empresa não atingir metas, perde capacidade de expandir, compromete a sua competitividade no mercado e, em casos mais extremos, pode até não sobreviver. Então, o gestor ele é responsável por garantir que os objetivos eles sejam alcançados de maneira consistente. Então, ele monitora o progresso, ele ajusta a rota sempre que for necessário, ele mantém o time focado naquilo que importa, ele identifica e soluciona problemas de forma rápida para que os resultados eles sejam atingidos sem comprometer a qualidade e os recursos do negócio. Então, por exemplo, se o time de vendas ele não está alcançando seu objetivo mensal, o gestor ele precisa analisar as estratégias que estão sendo usadas. Ele precisa identificar o que pode ser feito de melhor para ajustar esse resultado. Talvez ele entenda que seja necessário algum tipo de treinamento adicional para fazer o resultado surgir. Talvez ele precise ajustar o processo de venda, talvez ele precise implementar uma mudança para assegurar o cumprimento das metas futuras. Mas o ponto é, como gestor, você é o responsável por garantir que isso aconteça. E uma forma de você fazer isso é você ter duas coisas. Um bom sistema de rotinas e rituais que te garante, que te assegura o acompanhamento dos resultados. E dois, você precisa ter boas métricas de acompanhamento. Tema que a gente já tratou por aqui também. Você vai encontrar em uma das aulas disponíveis uma aula sobre MCTs ou OKRs ou sobre alguma metodologia de controle de resultados que normalmente é estabelecida de um planejamento estratégico. Uma outra boa pedida é você ter um painel RPC para cada colaborador, para cada função dentro da empresa, melhor dizendo. E se você quiser ter acesso a isso, bom, visite o canal da BRV Educação ou ver mais aulas aqui do nosso programa, que você vai com certeza achar esses conteúdos por aqui também. E se você quiser dar mais um passinho além, nós temos um programa que te entrega todos os templates de como você usar e te ajudamos nessa jornada. Então, fala comigo no Instagram, fala com alguém no time, clica no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar certamente meios para fazer isso. Finalizando o nosso conteúdo de hoje, a gente viu aqui sobre as distinções das missões do líder e das missões do gestor, mas, de novo, né, o verdadeiro desafio está em equilibrar esses dois papéis no dia a dia da empresa. Por um lado, o líder precisa inspirar, criar visão clara, proteger a cultura. E do outro, o gestor, que precisa desenvolver estratégia, desenvolver as melhores práticas, potencializar as habilidades de cada um, garantir que tudo esteja acontecendo e que as metas sejam atingidas. Esse equilíbrio, ele muitas vezes não é fácil, porque a rotina ela nos consome, a pressão de meta, de resultado, do mercado, de inovações, eu entendo, é pressão de todo lado. E muitas vezes você acaba perdendo e sendo um pouco mais gestor ou sendo um pouco mais líder. Alguns focam tanto em operação que esquecem de liderar com propósito. E outros concentram tanto na visão da cultura e tudo mais que acabam negligenciando a execução prática. E o segredo aqui
ele está em você equilibrar isso de uma maneira que funcione para você, para a sua empresa, para o seu negócio. Talvez você precise ser um pouco mais gestor e menos líder. Talvez você precise começar a ser um pouco mais líder e menos gestor, para dar mais autonomia para as pessoas do teu time. Faz uma análise aí com a tua equipe e pensa sobre isso. A tua equipe, ela precisa de mais inspiração, de estar mais alinhada culturalmente, de entender qual é a visão, ou ela precisa de mais gestão? Me conta aqui no campo de comentários o que o teu time precisa mais. E se você quiser aprofundar mais conteúdos como esse, entra no nosso site behavioroeducação.com, também vai estar na descrição aqui, e você vai encontrar uma série de programas de especialização que a BHV oferece aí para o mercado para ajudar líderes a inspirarem o presente. E você vai encontrar certamente uma série de programas que algum vai se adequar mais para você, que vai te ajudar como líder a liderar o presente e inspirar o futuro. Meu nome é Ivan Brinkman, founder e CEO aqui do BHV Educação, e eu te vejo no próximo vídeo.